Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem, né? Já aproveitando aí o conteúdo que foi explicado, né, na nossa primeira aula. E hoje a gente vai dar continuidade. Hoje será a nossa segunda aula do curso Introdução à Infografia, ok? Então, vamos começar já o nosso primeiro momento, já respondendo a pergunta que ficou no finalzinho da nossa primeira aula, que é o que é infografia. Então, essa é a nossa imagem de capa. Você já vê aí que são vários rascunhos, figuras ilustrativas, pequenos textos. Aqui ele foi desenhado há muito tempo atrás pelo artista, né? O nome dessa arte aqui, desse infográfico, na verdade, é O Embrião Dentro do Útero, de Leonardo da Vinci. Antes de responder a essa pergunta, vamos relembrar da nossa primeira aula. Entendemos que as imagens são objetos de comunicação. Falamos sobre nossos ancestrais e sua arte rupestre, as quais nos contam a história através de cenas que são desenhadas nas paredes da caverna. Vimos também que os emojis, eles substituem em alguns momentos nossas palavras. E depois tivemos uma tarefa para ser feita em casa. Vamos ver como ela ficou? Essa daqui é a imagem que está apresentando aqui na tela, é a imagem seguindo um passo a passo. Foi solicitado que vocês acrescentassem texto. A imagem, ela já diz alguma coisa através dessas figuras. A gente vê que é um passo a passo e a gente já percebe que se trata de uma receita. E agora, a mesma imagem, já com as informações escritas por vocês. Essa imagem se trata de uma receita. A gente vê que ela tem 11 passos, por essa linha que se segue. Então, o primeiro passo, observando a imagem, você vê: separe 7 pães e corte em pedaços. Segundo passo, em uma vasilha, coloque os pães cortados e acrescente 3 copos de leite. E esses copos de leite, eles estão representados por essas xícaras que estão pintadas em vermelho. Então, se você observar no todo o contexto até o passo 11, você vai ver que ao final você entendeu o que significa essa imagem e o texto, ele acrescentou uma informação. Quem respondeu quem fez essa atividade está de parabéns, né? É isso mesmo, são pequenos textos que formam um contexto geral e explicam uma situação. Esse é um dos conceitos da infografia. Então, podemos contar uma história apenas com imagem. No entanto, se acrescentarmos pequenos textos explicativos, a informação ficará mais clara. Agora, depois de toda essa recapitulação, vamos responder finalmente o que é a infografia. Vamos retornar ao nosso início da aula. Muitos confundem infografia com algo relacionado à informática, porém não tem a ver com linguagem de programação. Você pode criar um infográfico usando apenas um lápis e um papel. Se você consegue rascunhar, por exemplo, uma trajetória que você vai fazer a partir da sua casa até a escola onde você estuda, até a casa de um amigo que fica um pouco distante. Então, isso se chama infografia. Você está explicando através de uma imagem, né, e pequenos textos, uma situação. Então, estudando um pouco mais, info vem de informação e grafia, gráficos, gravuras, imagens. A infografia é uma explicação feita por meio de imagens, que pode ser fotografia, desenho,
gráficos, enneagramas, que no jornalismo ela era usada para sintetizar uma notícia ou resumir informações apresentadas no texto. Esse daqui é um exemplo de um infográfico. Ele foi retirado desse site, que é do professor Ais Belaguiar, e ele conta a história de Terra Brasília, né? Vida dura desses personagens, dessas pessoas que viviam, uma cena do cotidiano também deles. E aqui a gente tem elementos, a gente tem imagens, a gente tem gravuras, a gente tem pessoas e a gente tem textos. Isso tudo, pequenos textos que contam uma história. E você consegue visualizar toda essa cena da melhor forma. No exemplo dessa página, vimos uma cena apresentando os seguintes elementos: casas ou cabanas, né? Pessoas trabalhando, animais, vegetação. Então, quando os elementos estão soltos, são figuras isoladas. Nesse caso, elas necessitam de um texto para explicar o que se passa e onde se passa. Então, essa animação é para vocês entenderem um pouco mais. Ok? A união entre dois mundos através de uma ponte que se chama infografia. O mundo um texto, imagem, os dois juntos é o infográfico. Esse aqui é um dos exemplos de um infográfico, que por sinal é bem complexo. Não se assustem que a gente não precisa nesse momento sair já produzindo um super infográfico nessa natureza, mas para que vocês compreendam que a gente usa a infografia para explicar coisas que é impossível de se fotografar, como por exemplo a figura desse navio, né, onde existem vários compartimentos, existem várias patamares também e blocos. Então, cada um precisa de uma explicação de onde fica o quê, a capacidade de pessoas, o tamanho, a comparação. Então, tudo isso, ele está contextualizando um assunto, que é esse projeto, esse navio projetado através dessa infografia. Aqui também ele representa também uma situação de um estádio, onde fica o estacionamento, gramados. Então ele explica por dentro toda essa estrutura que aqui vocês estão vendo. Então é isso. Nossa aula fica por aqui. O que eu gostaria que vocês fizessem em casa é pesquisar a palavra infografia. Vocês podem ir aí nos computadores de vocês, pela internet, vocês podem ver exemplos de imagens. E aí quando vocês fizerem essa pesquisa, vocês mandam para a nossa produção para a gente avaliar o conhecimento de vocês, o que vocês conseguiram compreender nessa nossa segunda aula. Porque a partir da próxima aula, a gente já vai começar a fazer os nossos primeiros infográficos, ok? Um abraço para vocês e até a próxima!